Boas! Meu nome é José Márcio Velasco, sou graduando de História na Universidade Veiga de Almeida. Este trabalho é para a matéria de Laboratório de Memória do professor Giovanni Codessa, onde vamos discutir o feminicídio de Estado durante a ditadura civil-militar de 1964. Esse assunto tem a ver com o BNCC, analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito. E também identificar diversas formas de violência, suas causas, significados e usos políticos, sociais, culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las. Vamos lá? A violência física como método de tortura física e psicológica dentro de uma política de Estado vitimou mulheres e homens durante a ditadura militar, constituindo graves violações aos direitos humanos e crimes contra a humanidade. Para elas, entretanto, a crueldade era intensificada pelo fato de serem mulheres. Depoimentos das sobreviventes colocam em evidência os múltiplos métodos usados pelos agentes da repressão: estupros, humilhações, desnudamento forçado, abortos provocados, separação dos filhos e tortura contra os companheiros e familiares. Para entendermos o porquê da ditadura ter cometido tanta violência contra a mulher, devemos entender que a política ideológica da ditadura militar exaltava funções reprodutoras e domésticas, fazendo com que as mulheres se mantivessem num espaço privado, quase como uma empregada dos seus maridos, da família, às vezes, garantindo o cuidado dessa família. As mulheres militantes eram vistas como pessoas altamente perigosas, porque elas fugiam a esse estereótipo que a ditadura fez da mulher. Então, os militares, quando viam uma mulher contra o regime vigente, rompiam com os papéis impostos às mulheres. Então, a violência do Estado reproduzia a opressão de gênero para impor sua dominação. Pensa, tanta morte e tortura de mulheres, foi desprezo ou foi uma forma de dominação? Há de se reparar, há de saber sempre, quando a gente está falando na ditadura civil-militar de 1964, que houve sim apoio popular. Deixar claro que esse golpe contra a Constituição, contra a vida, houve no mês do golpe a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, enorme, vocês podem ver pelas fotografias que existem disponíveis, e aqui no Rio teve a Marcha da Vitória, com mais ou menos 1 milhão de pessoas na Cinelândia. Então, ambos foram organizados pela Igreja Católica, que tinha o apoio de vários políticos de governo do Estado, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente pode citar o Lacerda. Agora, a gente entra no direito à memória. O Brasil precisa constituir sua memória, defender a verdade, promover a reparação e a justiça pelos acontecimentos autoritários durante a ditadura militar. Isso é necessário a qualquer país, inclusive ao Brasil. Deve, assim, reconhecer os feminicídios cometidos pelo Estado, a fim de, através desse reconhecimento, ajudar no combate dos feminicídios de hoje, que ainda ocorrem em número elevado, e elevado bastante para sermos reconhecidos como o 5º país que mais comete esse tipo de crime. E quem diz isso é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Foram várias formas de tortura, não foi uma nem duas. Foram práticas como detenção arbitrária, depois a tortura por meio de choque nos órgãos genitais, golpes nos seios e no estômago para provocar aborto, afetar a capacidade reprodutiva, introdução de objetos ou animais e choque elétrico nas genitais foram cometidos contra as mulheres presas em diversos locais. DIEIC, CODDOI, DOPS, Base Aérea do Galeão, batalhões da Polícia do Exército, Casa da Morte em Petrópolis, CENIMAR, CISA, Delegacias de Polícia, OBAN, até em hospitais militares. A violência sexual nesses locais era empregada como arma contra a mulher. Conforme relatos, o principal centro de tortura e assassinato foi o DOI-CODE,
comandado à época pelo militar Carlos Alberto Brilhante Ustra. As mulheres, militantes ou não, incluindo religiosas, eram tidas como merecedoras de violação pelos militares, formados com uma ótica sexista e homofóbica. Para as militantes, porém, a situação se agravava, justamente o que a gente conversou antes. A visão do militar para a mulher é uma visão conservadora, que não dava espaço à mulher no meio político. Esses casais presos, era comum que a mulher fosse violentada na frente do parceiro. E também foi uma opressão de gênero, nunca podemos esquecer isso. A violência do Estado reproduzia a opressão de gênero para impor sua dominação. Com os homens, o objetivo era ferir a virilidade, muitas vezes utilizando de métodos para afeminar os torturados, como empalamento ou civícias sexuais. As mulheres sofriam com a dominação e violência dos seus corpos para mostrar que não passavam de objetos. E os LGBT eram tratados como doentes, anormais que exerciam a vadiagem e eram marginais. Para a ditadura, marginal, vagabundo, ladrão, assassino sempre foi a mesma coisa. Homossexuais e travestis também sofriam a perseguição e violência do Estado. Pelos valores morais da época, ditados principalmente pelo peso da Igreja Católica, sua existência era uma afronta aos setores conservadores que apoiavam a ditadura e a ordem social imposta pelo próprio regime militar. O delegado Wilson Richetti, na década de 70, era conhecido como caçar LGBT em São Paulo. Promovia a operação de limpeza no centro da cidade, prendendo travestis e homossexuais, usando de métodos de extorsão, violência física e humilhações pelo simples fato deles serem LGBT. A violência sexual é uma forma de tortura quando cometida por agentes públicos ou com seu consentimento. Dessa forma, devemos situar a violência sexual como mais um dos crimes contra a humanidade. Por fim, vamos falar hoje, feminicídio. Primeiro ponto é estupro e sexo são coisas absolutamente distintas. O estupro é resultado das relações de poder, ao tratar as vítimas como objetos, e, portanto, tira desejos e direitos. Assim, frente a uma situação de estupro, se repetem duas situações. Para os agressores, o perdão. Para as vítimas, a culpa e o silêncio. O IPEA estima que atualmente acontecem 527 mil estupros no Brasil anualmente. Poucos são denunciados. Quando são, as vítimas com frequência são desacreditadas, desletimizadas, questionadas sobre seu comportamento. Ou seja, a vítima passa a ser culpada. Vivemos numa sociedade marcada por heterossexualidade obrigatória e com moral dupla, onde os homens são estimulados a exercerem uma sexualidade ativa. Por último, eu gostaria de indicar 2 filmes sobre o assunto. O primeiro é Repare Bem, de 2012, da cineasta portuguesa Maria de Medeiros, que conta a história de 3 gerações de mulheres de uma família brasileira marcada pela luta contra a ditadura. É baseada na vida de Denise Crispim, que foi casada com o jovem guerrilheiro Eduardo Leite Bacuri. E a outra dica é também um filme, Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat, que traz uma perspectiva diferente para esse debate, tendo como ponto de partida o testemunho de 8 ex-prisioneiras políticas. O filme procura responder a pergunta: como sobrevivemos? Discutindo como o filme constrói quadros de memória que vão além daqueles tidos como representativos. Inclusive, vou deixar nos comentários do vídeo o link para 2 vídeos curtos com os depoimentos de 2 ex-torturadas pela ditadura. Vale a pena assistir para entender a ótica de quem passou por tanta dor. Gente, muito obrigado por terem me escutado.